Você pode até não gostar, mas... Isso mesmo. Aqui é Papo Reto com Cláudio Silva. Antes de entrar no assunto que nós abordaremos hoje, eu quero te pedir para deixar o seu like aí, para se inscrever aqui na nossa TV, que aliás, graças a Deus e a vocês, temos crescido de forma assustadora, posso dizer. Muito obrigado vocês que são novatos aqui, que estão chegando agora, que estão aderindo ao nosso trabalho, que estão gostando daquilo que a gente tem feito. Obrigado, muito obrigado. Confira a nossa playlist dos Papo Reto ou dos Papos Retos. Temos vários vídeos aqui que já foram levados ao ar. Aquele assunto um pouco menos descontraído, um pouco mais sério, mais duro, abrangendo logo, óbvio, várias situações que, é como eu digo sempre no começo, né? Você pode até não gostar, mas é um papo reto, legal, para você deixar lá a sua opinião firme também. Falar a respeito dos assuntos que são abordados, eu acho que é extremamente importante. O recado de hoje ele vai diretamente para... Bom, ele é mais específico para o torcedor do Cruzeiro, mas você que torce para outras instituições também pode tirar um pouco de lição e me ajudar também, né, no discorrimento, no desenvolvimento do pensamento que será colocado aqui a respeito desse início de temporada das equipes, e é especial, óbvio, a equipe do Cruzeiro, porque as redes sociais, né, elas estão aí. E a rede social, ela deu voz a todos nós. Só que nem todos nós sabemos usar com responsabilidade o espaço que temos. Alguns de nós temos o microfone. Aqui, ó. Temos o poder do microfone. É uma responsabilidade, ou pelo menos deveria ser uma responsabilidade grandiosa para todos nós. Oxalá se todos tivéssemos o entendimento da importância que é ter um espaço na plataforma para poder fazer exposição da sua opinião, fazer a explanação do assunto de preferência, se todos soubéssemos o tamanho da responsabilidade que temos, porque a gente alcança pessoas. E essas pessoas, de forma indireta talvez, são influenciadas pelo que nós acreditamos, pelo que nós pensamos. Então a responsabilidade ela tem que ser gigantesca. E isso faz com que o mau uso, às vezes, né, da internet culmina com coisas extremamente negativas e faz chegar a informação, ou às vezes a desinformação, na verdade, na maioria das vezes a desinformação dos assuntos que são tratados, e opiniões são apenas discutíveis. Discutíveis. São apenas discutíveis. Tem que ser respeitadas. Todas elas precisam ser respeitadas. Mas você não precisa concordar com tudo, né? É o que eu digo sempre, assista de tudo, cara. Consuma de tudo, leia de tudo. Mas não retenha tudo. O que é bom deixa que fica, o que é ruim deixa que vai. Para que você possa ter, no mínimo, uma sanidade mental. Saúde mental. É extremamente importante que se tenha. Senão você acaba adoecendo. O Cruzeiro passa por um momento nas redes sociais, na cabeça de alguns torcedores e cronistas, óbvio. Um momento de dificuldade extrema, porque perdeu o clássico para o América ontem. Aliás, até falando um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Aquela briga ridícula. Ah, mas provocou. O Cruzeiro também provoca. A provocação, ela tá aí para todos. A zoação. Futebol sem zoação é coisa chata. Tem que brincar mesmo, tem que descontrair mesmo, tem que falar mesmo o que pensa. Eu acho que tem que ser assim, desde que tenha responsabilidade. Você não pode denegrir o moral de ninguém. Isso você não tem direito de fazer. Desrespeitar as pessoas, você não tem direito. Não tem direito. No mais, futebol, cara, deixa acontecer. Ok? O torcedor do Cruzeiro ficou desesperado ontem, na busca de inúmeros reforços em todas as posições, porque o jogo do técnico Nicolás Larcamón não funcionou. Inclusive uma substituição que ele fez, né? Tirou um zagueiro e puxou o Lucas Romero, tirou o Neres, puxou o Lucas Romero, colocou na zaga. E o Cruzeiro tomou o segundo gol. Contra o Patrocinense, o Larcamón, este mesmo Larcamón, tirou o zagueiro, tirou o Zé Ivaldo e colocou o Felipe Machado. Deu certo?
tudo aconteceu da forma positiva. O Cruzeiro fez gol, ganhou 3-0, jogando bem, envolvendo seu adversário. E todo mundo bateu palminha. Quando ele fez isso na partida em que o Cruzeiro perdeu, ele virou professor Pardal. Sobre isso, menos, tá? Como o Cruzeiro perdeu para o América, é como se fosse o fim do mundo. Porque o América é um time de segunda divisão. Historicamente, o América nunca foi de primeira divisão. O América é de segunda divisão. Só que, embora os números sejam extremamente favoráveis ao Cruzeiro, a diferença é monstruosa de vitórias do Cruzeiro para o América, nos últimos anos, desde 2019, o Cruzeiro não consegue vencer o América no Campeonato Mineiro. Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pegou eles ano passado, ganhou de 4-0 e tal, empatou o outro jogo em 1-1. O América caiu para a segunda divisão, o normal do América é viver na segunda divisão mesmo. São muitas quedas e muitos anos vividos lá. Isso é absolutamente normal na vida do América, não é novidade para ninguém. Mas o América acumula aí um tabu no campeonato estadual de 9 partidas com 8 vitórias e um empate. Isso é ruim para o torcedor cruzeirense e eu compreendo demais. Porque o Cruzeiro é o maior clube do estado e não consegue vencer dos 3 da capital o menor deles, que no caso é o América. Contrário do que faz com o Atlético. O Atlético, com um elenco grandioso, o Cruzeiro bate o Atlético. Nos últimos anos, o Cruzeiro tem levado uma vantagem em cima do time atleticano. Só que quando o Cruzeiro perde para o América, parece que o mundo acabou. E tem muita gente na rede social que ele aproveita desses momentos, né? Tem eu até brinquei no programa ao vivo, falando que os pavões abrem o rabo quando o Cruzeiro perde. Quando o Cruzeiro vence, eles somem. Não são torcedores cruzeirenses. Não, mas não mesmo. Porque eles só aparecem na derrota. Quando o cara ele é crítico na vitória, quando ele é crítico na derrota, quando ele aparece na vitória, quando ele aparece na derrota, ele tem meu respeito. Mas quando ele só aparece na derrota porque ele torce contra o trabalho da direção do clube, aí quando perde, ele aparece pedindo a cabeça de todo mundo, ele não torce pelo Cruzeiro. Ele torce para qualquer coisa, menos pelo Cruzeiro. Na verdade, ele torce pro ego dele. Essa é a única realidade dessa turma aí. Quando o Cruzeiro perde pro América, o mundo acabou e não é assim que funciona. Porque se você dá uma discorrida no futebol nacional, e a gente acompanha bastante, porque aqui nós somos uma TV, não somos exclusivos do Cruzeiro, somos uma TV, falamos de todos os clubes. E por isso temos a responsabilidade e a obrigação de acompanhar todos os clubes, para que a gente possa ficar por dentro. E lógico, a gente faz as nossas anotações porque a cabeça fica cheia de informação. E se essas informações não forem tiradas da cabeça, você acaba se perdendo, principalmente um cara como eu que tem TDAH. Esquece de tudo, esquece a data de aniversário. Mas enfim, se você for lá em São Paulo, você vai ver um Corinthians que perdeu 5 partidas consecutivas, 4 partidas consecutivas, empatou uma. E com a ajuda da arbitragem ganhou da Portuguesa e agora goleou e agora vai... parece que está tudo muito bem lá. E não está, né? Mas o Corinthians é um time de primeira divisão e perdeu para times que nem divisão tem. O mundo lá não acabou. A pressão está grande por causa da dívida de 1 bilhão e enfim. Se você for pegar as equipes que vão disputar a Copa Libertadores nessa temporada, por exemplo, o São Paulo. O São Paulo perdeu do Santos, o clássico Sansão lá em São Paulo, por 1-0. E o Santos está na segunda divisão, não sei se você sabe. O Santos está na segunda divisão, montou um elenco para disputar a segunda divisão e ganhou do São Paulo, vai disputar a Libertadores. O mundo não acabou lá no São Paulo. O Internacional, com o time que tem, né, a folha salarial assustadora, com jogadores renomados mundialmente, vai disputar grandes torneios nessa temporada. Inclusive um dos torneios que eles vão disputar, o Cruzeiro tá. Ele perdeu para o Guarani no Gauchão. E o mundo não acabou lá no Internacional, não. Por que tem que acabar aqui no Cruzeiro? Quando o Cruzeiro perde para a equipe do América, que vai disputar na segunda divisão. Eu estou falando aqui de equipes que estão sendo montadas para disputar na cabeça, na ponta. A do Cruzeiro não é para isso, a gente sabe disso. O Cruzeiro está no começo de trabalho, com técnico novo, metodologia de trabalho nova, reforços ainda por estrear. Se você for buscar o Grêmio, que vai disputar a Libertadores de América, o Grêmio perdeu empatou com o Caxias, perdeu para o Caxias. O mundo não acabou lá no Grêmio.
Por que o mundo tem que acabar no Cruzeiro quando o Cruzeiro perde para o América em um clássico regional? O Atlético Mineiro, que vai disputar a Libertadores, perdeu para o Patrocinense, que pegou o Cruzeiro e perdeu de 3-0 do Cruzeiro. E o Atlético perdeu para o Cruzeiro. O Tombense não vai disputar na Série B, Série C. Não vai. E o mundo lá não acabou. Por que o mundo do Cruzeiro tem que acabar quando ele perde para um time de segunda divisão? Sabe por que essas coisas acontecem no futebol? Porque é futebol. É absolutamente natural, são 11 jogadores contra 11. A animidade, na maioria das vezes, vai fazer uma ampla diferença. A entrega física vai fazer muita diferença. E todos os times que têm uma alta intensidade e organização, ele vai fazer a diferença no jogo. E foi o que aconteceu na partida de ontem contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que entrega muito fisicamente, que corre mais do que seus adversários. Ontem, o Cruzeiro não correu mais do que o América. E o Cruzeiro tem muito mais qualidade que o América. Tem gente que fala que o Cruzeiro é um pouco mais qualitativo que o América. Não, o Cruzeiro é muito mais qualitativo que o América. Se você fizer um mano a mano entre Cruzeiro e América, só se o Nery estiver no time titular desse mano a mano, que pode ser que um dos zagueiros do América entre. Nas outras posições, não tem. Não tem. Entende? Então, cara, esse tipo de coisa acontece de forma natural no futebol, porque é futebol. São 11 jogadores buscando, em cada camisa, buscando o mesmo objetivo que é a vitória. O Cruzeiro está trabalhando toda uma formatação, e você aí que fala que torce pelo Cruzeiro, eu tenho certeza, lógico que não todos, você que está reclamando aí, pediu para que o Cruzeiro fizesse testes durante o campeonato estadual, desse oportunidades para os meninos da base. Por que agora os meninos da base não servem? Não existe uma contradição aí no seu intelecto, não? Você não consegue perceber que você está caindo na sua própria contradição? É um momento de experimento. O Cruzeiro pode perder sim, assim como todos os clubes. E aliás, são 10 jogos com uma derrota do Cruzeiro só. Perdeu ontem e já acabou tudo. Não, não acabou nada. É absolutamente necessário que você, torcedor, entenda que é apenas a 5ª partida. E que pelo menos 75% do que foi colocado até agora é positivo. Não é uma partida que vai acabar com um trabalho. Não. Mesmo porque esse trabalho aí tem que durar no mínimo 2 anos. Para que você, torcedor do Cruzeiro, volte a comemorar de verdade. Você pode até não gostar, mas aqui o papo é reto.